Olá, hoje eu trago uma ideia com um prato. Estou utilizando aqui um prato transparente e raso. Se você gosta da ideia de trabalhos com prato, fica aí até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, para a ideia de hoje, vou utilizar esse prato. Já limpei com um álcool para tirar toda a oleosidade, marcas de dedo. Vou utilizar esse stencil. Esse é um stencil da OPA, a referência dele é 3139, é o stencil Palavra Lettering. Esse material que eu estou utilizando tem disponível lá na minha loja Arte Brentan. Também você pode utilizar outras palavras como essa, carinho, essa aqui, serenidade. Esse prato, a ideia dele é que você possa fazer para lembrancinhas, para presente. Também pode utilizar normalmente na cozinha ou deixar como peça de decoração. Aqui então eu vou marcar mais ou menos como eu quero que fique, a altura que vai ficar. Vou fazer a marcação utilizando uma fita crepe. Vou posicionar mais ou menos do meio para baixo e depois vejo o espaço mais ou menos que a palavra vai ocupar, faço uma marcação e coloco uma fita crepe aqui na parte de cima também. Prendo bem, marco bem aqui para que não vaze a tinta, posiciono novamente, vejo se está tudo ok. Faço uma marcação aqui no finalzinho de cada letra. E para iniciar a pintura hoje eu vou utilizar o primer. Se você não quiser utilizar o primer, você pode vir diretamente com uma tinta chalk. Eu passei uma demão do primer, acelerei a secagem, agora posicionei o stencil, faço a proteção aqui em algumas letras para não sujar. E eu vou bater esse stencil com a tinta PVA da cor chocolate. Eu vou bater aqui uma vez. Vou acelerar a secagem e bater novamente. Se necessário, eu bato até 3 vezes para que a palavra fique bem pintada sem nenhuma falha. Aqui no meu caso, então, eu dei 3 mãos, bati 3 vezes, então, o stencil, e agora eu vou utilizar o PVA da cor cinza lunar. Aí eu faço a pintura até a palavrinha ali, o finalzinho das letras que eu fiz a marcação. Então, essa parte aqui do cinza eu não vou até o final do prato. Passei uma demão, acelerei a secagem e dei outra demão. Viro o prato para ver se está tudo certinho, tudo ok. E agora eu vou trabalhar com esse guardanapo. Lembrando que esse guardanapo também tem disponível lá na minha loja, Arte Brentan. Tô deixando o link aí no box de informação. E aí eu faço o recorte do guardanapo, utilizando a tesoura. Depois que eu fiz o recorte, ele ficou assim. E agora eu posiciono mais ou menos como eu quero ficar. Vou dobrar ao meio.
e aí eu recorto. Para colagem eu utilizo uma cola gel para decupagem, vou passar aqui no prato com o auxílio de um pincel, pode ser também com um rolinho de espuma. E agora eu tiro as películas do guardanapo. É importante a gente fazer o recorte do guardanapo com as películas e retirar somente na hora de fazer a colagem. Viro a figura do lado oposto, deixo o lado direito virado para frente do prato. Aí eu faço então a decupagem com muito cuidado nessa hora para não formar rugas e de forma que ele fique bem retinho. Aqui, depois que eu fiz a colagem, você pode ver com plástico, mas aqui no meu caso, como é uma figura pequena, eu já venho direto passando mais uma camada da cola gel por cima. Tem que passar com a mão bem leve para que evite rasgar o guardanapo. E aí eu faço o mesmo processo aqui na parte de baixo. Depois da colagem, acelerei a secagem para poder prosseguir. E aí eu dou uma olhada, ele já ficou assim. Dessa forma também fica muito bonito. Se você quiser deixar assim transparente, é só limpar aqui a cola e depois passar um verniz spray para dar um acabamento. Aqui eu vou prosseguir então com a pintura. Hoje, como eu falei, eu estou utilizando o primer e o PVA. Se você quiser, você pode utilizar direto uma tinta chalk branca, que aí já economiza esse passo de passar o primer. Mas como eu estou sempre utilizando a tinta chalk, hoje eu vou utilizar o primer. Para você que não dispõe desse material aí, só tem o primer aí de material. Então aqui no caso você vai passar 2 demãos do primer. Eu passei uma demão, acelerei a secagem e dou mais uma demão. Se quiser fazer uma outra técnica, você poderia ter passado o jateado aqui, que ele vai dar esse efeito que o primer deu. Ele ficaria esse fosco transparente que também fica bem bonito. Então, para prosseguir o trabalho, depois que o primer estiver seco, eu venho passando a tinta PVA da cor branca, que pode ser uma tinta PVA ou uma tinta acrílica. Repetindo, gente, mais uma vez, que se você não quiser utilizar o primer, tiver uma tinta chalk, você então dispensa essa parte do primer e trabalha direto com a chalk. E aqui está o resultado, o prato todo pintado. Agora então eu venho com o acabamento. Eu utilizo e gosto muito de utilizar para acabamento a goma laca incolor. Mas se você não gostar da goma laca ou se você não tiver, você pode utilizar aqui um verniz vitral ou um verniz spray. O importante é que seja um acabamento que não seja à base de água, porque aí você vai poder utilizar e lavar esse prato normalmente. Então aqui tá o acabamento dele atrás. E esse prato, gente, ficou assim. E é um prato decorativo, mas também pode ser um prato utilitário que você pode utilizar aí fazendo o seu jogo de jantar, um jogo de mesa posta, e você pode utilizar lavar normalmente, mas sem deixar de molho na água e nem utilizar a lava-louça. Utilizando sempre uma esponjinha macia, você vai ter essa peça por muitos anos. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima!